Zerando o déjà vu. O filme começa com uma protagonista loira acordando no alojamento de um nerdola descabelado sem saber como ela foi parar na cama dele após tomar só 2 drinks. E aí a loira recebe uma ligação do pai querendo dar os parabéns porque é o aniversário dela. Mas a loira ignora e usa suas calças pra ir embora. Só que antes ela sente uma forte dor de cabeça, tendo que ser um nerdão a dar pra uma dose de Tylenol pra depois se apresentar pra ela como Carter, mas a loira tá com dane-se até porque ela não é Crunchyroll pra ligar pra otaku bronheiro. Porém, no momento em que ia sair, ela se depara com outro figurante otaku perguntando se o colega conseguiu craquear o chibiu da loira mais perdida que cega no tiroteio do RJ. Mas a loira ignora passando reto. E no lado de fora, temos apresentados os figurantes que terão mais tempo de tela que atentem no anime todo. Começa com esse emo gótico sem graça que vou ignorar o vídeo todo. Também tem a GG preocupada em acabar com o aquecimento global. O casal que sempre esquece de vazar antes da grama ser regada. O terraplanista lunático que não aguentaria nenhum segundo do calor nordestino. E por último, tem o moreno barbeado carente tentando entender por que a loira deu pra ele e sumiu sem responder as mensagens dele. Então a loira esfrega na cara que ele é chato e não tem os 30 centímetros igual o Giga Chad gozão do Rex Vidro. Rejeitar o cara por não ter 1,90 até eu entendo, mas rejeitar só porque não tem 30 centímetros é demais. A mulher queria o quê? Um titã com uma pistola maior que a goela do Brachiosauro? Nem o Kid Pistola tem isso daí. De qualquer jeito, a loira chega em casa ignorando a K-Popper e girl carente. E no interior, a colega Mini GG fala pra ela não esquecer de vir no almoço das empoderadas. Já no quarto, conhecemos a morena com cara de TPM, parecendo aqueles peixes que ficam no fundo do mar querendo fecundar os óvulos da fêmea sem o seu consentimento. Então a peixona, que também é colega da loira, conta dos maiores micos que a colega pagou quando tava sob efeito da cachaça na noite passada. Vamos pegar o moreno crush da GG Fitness, e só não se lembra disso porque também pegou amnésia. E antes da loira ir pra aula, a peixona dá esse bolinho pra ela de presente, mas a loira fala que cortou açúcar na sua dieta, por isso joga o bolo no lixo. E na aula a loira chega atrasada, trocando olhares de foguinho com o professor Gozão, que tem o cabelo de manga lambido. Já na hora do almoço das empoderadas fitness, a GG Fitness julga a novata por ela tá tomando café da manhã. Porém, no momento em que a novata se levanta pra devolver o café, Carter aparece no mesmo momento derrubando tudo na loira sem querer. Então ele pede desculpas e revela que só veio pra entregar a pulseira da loira que ela esqueceu. Já mais tarde, a loira vai no hospital pra tomar uma pica diferenciada do professor loirão. Só que aí a peixona aparece tentando convencer a loira a mudar de ideia pra não virar matéria do Cidade Alerta. Mas como toda mulher de bandido, a loira ignora indo se pegar com o cabelo de manga. Mas não demora pra esposa chifruda do loirão aparecer quase pegando os dois no flagra. E mais tarde em casa, a GG Fitness fala pra loira não demorar pra aparecer na festa. Mas aí do nada a luz vai e volta num piscar de olhos. Momentos depois, enquanto a loira tava indo pra festa, um figurante fazendo cosplay de mirim da Deep Web pra ficar olhando os glúteos dela. Só que a loira que não percebe continua caminhando até essa espécie de túnel, onde tem essa caixinha de música de feliz aniversário. De início a loira acha isso fofo, mas logo começa a ficar preocupada por a pessoa por detrás da surpresa não tá se identificando. Só que no momento em que ela se aproxima da caixinha, nota o figurante com o cosplay do mirim psicopata parado olhando pra ela com essa cara de cu, enquanto a loira ameaça que vai chamar a polícia se ele não ir embora. Então o mirim psicopata, com medo de parar no Xindoró, vai embora. Mas como isso é um filme de terror, é óbvio que logo ele aparece de cima perseguindo a loira. E a loira, na tentativa de fuga, acaba tropeçando e antes que ela se levantasse, o mirim da Deep Web aparece de trás e manda ela de Vasco. Só que logo aí a loira acorda e percebe que tudo foi um sonho, ou pelo menos é isso que ela achava, pois tudo começa a ficar estranho pra ela quando nota que tudo que tá acontecendo agora já havia acontecido antes. Como o fato do nerdão se apresentar pra ela como Carter, a dor de cabeça que só é curada com Tylenol, e claro, do momento em que o otaku matista entra perguntando se Carter passou a peixeira na carne mijada mais barata que jogo pirata na feirinha do foró. E o mesmo cenário acontece no exterior com a GG ambientalista pedindo a assinatura dela, os estudantes molhando com o regador, o terraplanista perdendo memória RAM e claro, do moreno barbeado pagando de gado pra cima dela. Maluco teve o privilégio de nascer com a skin lendária do moreno chaipado, mas fica se babando todo pra uma loira mais rodada que placa de vídeo da Positivo tentando rodar Metal Slug no emulador da Nintendo. Só quem curte jogo clássico entendeu a piada. Diferente desses herdeiros mimados que ficam se gozando todo vendo trailer de GTA 6 só porque se parece com a realidade. Realidade é meus ovos? Se eu quiser realidade, eu ligo a TV pra ver as unhas de bandido que adora fazer cosplay de saco de pancada no Cidade Alerta. De qualquer jeito, a loira chega em casa ignorando a K-Popper e-girl. E no interior, ela conta pra Fitness que tá tendo o maior déjà vu de sua vida. Mas a Fitness acha isso normal, dizendo que isso acontece toda vez que alguém tá tocando a Gloriosa pensando nela. O que eu tenho que discordar, pois se esse fosse o caso, convenhamos que ela não passaria dos 15 anos. Enfim, já no quarto, antes da loira ir pra aula, a peixona dá pra ela o bolinho de presente como da última vez. Mas a loira recusa como da última vez. Mais tarde no almoço das empoderadas, o mesmo da última vez acontece. A novata sendo humilhada pra depois derrubar o café na loira e Carter devolvendo a pulseira pra loira. Só que momentos depois, a talarica se encontra com o loirão no hospital e tenta contar pra ele essa experiência louca que ela tá tendo. Mas nessa hora, o loirão já havia desativado o modo terapeuta e ativado o modo bengala. Só que como da última vez, a esposa chifruda aparece bem na hora, quase pegando os dois no flagra. Já de noite, a loira assiste a um vídeo antigo dela comemorando o aniversário com os pais. E como da última vez, a Fitness aparece dizendo pra ela não demorar pra aparecer na festa. E claro que a luz vai e volta. Então, momentos depois, a caminho da festa, a loira vê o mesmo cosplay mirim da última vez encarando ela com essa cara de psicopata. Mas aí o TDAH interrompe e ele vai embora. Só que logo ela chega no túnel do Vasco, onde tinha a mesma caixinha da última vez. E mesmo sendo uma personagem de filme de terror, ela toma a sábia decisão de recuar indo direto pra festa. E só de longe dá pra ver que essa festa tá mais pra um funeral de um emo jogador de LoL. Então a loira se aproxima pra ver se acha algum sinal de vida, até que do nada o cosplay psicopata aparece dando um baita susto na loira que devolve o troco com uma socada. Mas isso até ela perceber que tudo não passava de uma festa surpresa. Então, momentos depois, a loira e a Fitness ficam paradas apreciando os bonitão da festa. Até que o encaracolado que levou uma socada aparece pra deixar o ego da loira mais inflado que a caixa de comentários de uma gótica gasosa do Instagram. Enquanto a Fitness oferecida é deixada de lado por ser fácil demais. Depois a loira fica seguindo o encaracolado pro quarto igual nos filmes de vampiro. Só que chegando no quarto, o encaracolado volta a fazer cosplay do psicopata pra criar aquele clima de terror. E quando você acha que finalmente a loira vai sentar na cabeça, do nada o TDAH do funk toma conta do encaracolado, deixando a loira sedenta, toda entediada e confusa. Tanto que ela resolve trocar foguinhos com outro cara que teria mais atitude. Porém, no mesmo momento, o verdadeiro psicopata mirim aparece metendo a peixeira no funkeiro sem a loira perceber. E quando ela se vira, ela pede pro funkeiro tirar a máscara, porque já tá ficando sem graça, mas logo ela percebe que aquele é na verdade o mirim psicopata da primeira vez. Obviamente a loira fica assustada e tenta fugir, mas o mascarado impede isso subindo em cima dela. E bem nessa hora, um figurante entra no quarto sob efeito da cachaça, achando que os dois estavam gravando um tutorial de como fazer bebê. Então após
o figurante ir embora, o cosplay da Deep Web pega um caco de vidro e manda a loira pro Vasco. E acordando assustada de novo no mesmo dia, a loira se levanta com pressa pra ir embora. Tanto que nem dá tempo do otaku machista terminar de perguntar se o nerdão afogou o gasto na loira mais rodada que no exterior ela sai esbarrando e ignorando todo mundo até chegar em casa. Onde a Peixona tenta entender por que a colega tá desse jeito, porém mesmo a loira tentando explicar pra ela tudo que tá vivendo, a Peixona obviamente não acredita e acha que tudo não passa de um troll do TikTok. Mas ela ainda aconselha a loira a ficar em casa pra tirar uma folga. Então, dito e feito, a perseguida começa a trancar e pregar todas as portas e janelas como se a porra de um psicopata frio e calculista de 1,80 m não soubesse arrombar uma simples porta. De qualquer jeito, a loira aproveita pra assistir algo satisfatório. Mas aí a TV começa a bugar, parecendo calculadora do perigo tentando rodar GTA Online com o Wi-Fi da padaria. Tanto que ela fica assustada ao ponto do seu instinto de sobrevivência fazer ela pegar um martelo pronta pro fight. Só que aí o psicopata aparece de trás só pra levar uma martelada na cara. Mas o bicho tem mais durabilidade que o bucho do Medi, que morreu pra um galho e manda a loira pro Vasco. Então dessa vez a loira acorda ainda mais assustada, como se tivesse acabado de escutar o disco da Xuxa ao contrário, e sai do alojamento com poucas ideias. E no exterior ela fica rodando pra todo canto igual uma esquizofrênica que passou 11 horas de vergonha alheia assistindo live NPC de uma TikToker baiana que se auto-intitula psicopata só por não ter salvo o cachorro do Resident Evil. Isso porque a mãe deu pra ela um bambolê comprado na feirinha do Foró ao invés da tiara que ela pediu. Mas aí Carter aparece pra entregar a blusa que ela esqueceu. Então a loira abraça o nerdão pedindo sua ajuda. Com isso corta pra Carter confuso olhando pra loira como se ela tivesse cagado 12 quilos de açaí no sofá da mãe dele. Isso porque a perseguida contou tudo que ela tá vivendo pra ele. E Carter, como um bom nerdão que acredita na teoria das cordas, caiu nesse papinho. E não demora pra ele descobrir que aquela era a data do aniversário dela, o que faz ele crer que a pessoa que tá matando ela, ou mantendo ela nesse Tsukuyomi infinito, sabe que hoje é o aniversário dela. Então o nerdão diz pra ela dar uma lista das pessoas que sabem o aniversário dela e tem algum motivo de querer mandá-la de arrasta. Mas acontece que a loira tem mais inimigos que Naruto tem filler. Porém a loira não tem uma ideia melhor, o que significa que ela terá que ir de arrasta várias vezes pra descobrir a pessoa por detrás do cosplay. Então momentos depois a loira volta pra casa já no modo Ghost pra fazer a lista dos suspeitos. Começando com o moreno carente que é pego no flagra pela loira na hora da gloriosa, e o plot twist é quando ela descobre que ele prefere ver vídeo de homie, subindo em cima de outro homie, lá ele. Mas a brincadeira acaba quando o birrinho da Deep Web aparece passando a peixeira na loira, deixando claro que o moreno não precisa mais estar na lista. Então dessa vez a loira resolve virar e-girl só pra espionar a patricinha figurante, mas não demora pro cosplay aparecer pulando pra cima dela pra batizá-la no modo F, sendo agora a próxima da lista a colega Fitness, onde no meio de um passeio, a loira apanha esse cartaz do Death Note da Fitness e acredita que ela é a psicopata mascarada. Mas bem no meio da briga, um busão aparece mandando as barraqueiras de F. Então dessa vez a loira resolve passear na rua com os glúteos de cima e de baixo pra fora, até porque é certo que logo logo ela vai morrer. E tudo vai começar do zero. Já de noite ela se esconde pra pegar o psicopata de surpresa com uma paulada, mas logo percebe que era só a novata do café da manhã e que o verdadeiro psicopata tá atrás dela pra mandá-la pra próxima. Então dessa vez a loira acorda entediada de continuar seguindo o plano do nerdão. Mas aí o otaku machista aparece novamente perguntando se o Carter enfiou sua mangueira de 11 centímetros na loira xericuda. Só que por algum motivo, o sistema operacional da loira dá bug e ela cai de cara na mão do bronheiro. Já ao hospital, a perseguida acorda já alucinando com o psicopata vindo comer seu cu. Mas na real era só um nerdão que veio ver como ela tava. Só que mais uma vez a luz apaga e volta com o loirão causando um susto no carro. Então o loirão manda Carter sair da sala. E a sós com a loira, o doutor revela que eles fizeram uns exames nela e mostram que teoricamente ela já devia estar morta. Com isso a perseguida tenta sair do hospital, mas o doutor impede. Então a loirona apela pro gatinho da afeição usando sua voz de hentai pra convencer o Dr. Boy a buscar uma bebida pra ela. Mas quando o Boy volta, descobre que tudo era invenção pra loira fugir. E nessa hora a loira tava procurando na gaveta do doutor as chaves do carro dele pra ela dar um fora. Só que aí ela vê a máscara do psicopata escondida na gaveta dele, então ela começa a achar que o doutor é quem tá por trás de tudo. Mas isso até o loirão aparecer só pra tomar uma picada do verdadeiro psicopata mascarado. Obviamente a loira sai correndo toda aterrorizada até o estacionamento, onde ela e o mascarado resolvem brincar de pique-esconde no modo Resident Evil. E quando a loira liga o carro, o psicopata, que já tinha localizado ela pelo barulho, sai correndo atrás dela pra mandar ela novamente pro Vasco. Mas a loira consegue escapar bem no momento em que o cosplay ia rasgar sua goela. Boneco safado. Enfim, momentos depois no meio da estrada, a loira fica se achando foda por ter fugido do psicopata. Mas aí a polícia aparece mandando ela parar. E quando o policial se aproxima pedindo a carteira, a loira tenta justificar que não tem por que tá fugindo de um psicopata cosplay. Mas logo ela percebe que se for parar no Xindoró, vai estar mais segura. Então ela mente dizendo que usou todo tipo de crack só pro policial levar ela pro xadrez. Só que bem na hora em que o policial coloca ela algemada no carro, ele é varrido por outro carro em alta velocidade. E sem muita surpresa, quem tava dirigindo era o mascarado. E sai do carro lentamente caminhando até a loira pra mandar ela novamente pro além. Mas antes a loira pergunta o que ele quer, afinal de contas. Brincadeira, na verdade nem mesmo ele sabe o que quer. Por isso ele resolve ir embora, deixando a loira em paz pra sempre. Fim. Mentira. Na real, ele só voltou pro carro pra incendiar o carro onde a loira tá. Após acontece que ele tinha se aproximado dela só pra vazar o combustível do carro. Então ele joga essa velhinha de aniversário, mandando a loira de base com a melhor transição até então. E dessa vez, a loira que acordou de TPM já manda o nerdão ficar quieto. Quando o otaku machista aparece perguntando se o Carter esvaziou o saco no redondo da rodada perdida, a loira solta que se ele continuar objetificando mulheres desse jeito, irá continuar preso no limbo da bronha por muito tempo. E só em 2077 é que ele vai ter acesso ao shibio de uma mulher. Na verdade, nem é uma mulher, mas sim uma IA criada por um ajudante de pedreiro que viu um tutorial de uma criança de 12 anos ensinando a criar uma modelo fake pra tirar dinheiro de gado velho trouxa. Depois de mandar o machista passear, Carter pergunta se ela tava tendo pesadelo porque ela tava gritando antes de acordar. Mas a loira diz que só tava morrendo de novo e sai com poucas ideias. E Carter, todo curioso, sai correndo atrás dela tentando entender do que ela tava falando. Só que no momento em que ela conta que tá vivendo o mesmo dia várias vezes, Carter por algum motivo não acredita nessa história. Então ela começa a prever tudo que irá acontecer no timing perfeito. O alarme do carro tocando, os regadores ligando e o figurante caindo mole. E sem mais dúvidas, o casal vai até um restaurante onde a loira começa a arrotar e peidar na cara do nerdão sem dó. Até porque é certo que logo ela vai acordar no mesmo dia. E ele já terá esquecido de tudo. Só que aí ela recebe mais uma ligação do pai e ignora. E Carter pergunta por que ela
não atende. Então a loira conta sua história triste de família desestruturada e ninguém liga. Até porque você só clicou nesse vídeo pra ver um cosplay psicopata da Deep Web colocando bomba caseira no cu de uma loira de TPM e explodindo depois. Com isso, o contexto muda quando a loira vê na TV uma reportagem informando que tem um psicopata testudo preso num hospital por ter mandado 6 loiras gasosas pro Vasco. Então ela começa a achar que o testudo é quem tá por trás da máscara e sai do restaurante com poucas ideias indo direto pro hospital, onde ela já chega pedindo pra véia CLT chamar a polícia. E depois ela pega o Stormbreaker pra entrar no quarto onde o testudo devia estar preso. Mas chegando, ela vê a cama vazia e o policial no chão. Então o testudo que tava atrás dela dá um tiro no Stormbreaker de raspão e começa a perseguir ela. E quando finalmente a loira é cercada, o psicopata resolve tirar a máscara só pra confirmar que era realmente o testudo. Só que aí Carter já aparece pulando Street Fight em cima do testudo. E nesse meio, a loira consegue pegar a arma pra mandar o psicopata pro limbo. Mas pra o azar ela não tava carregada. Então o testudo já no modo King of Fight faz quiropraxia de F no Carter e começa a perseguir a loira igual os velho indiano tarado seguindo o perfil de mina pelada gerada por IA no Facebook. Só que aí a loira aparece de trás acertando uma ferrada de 11 quilos no psicopata. Só não morre porque esse testão deve ter amortecido 60% de dano. Porém, no momento em que a loira ia acabar com tudo, ela percebe que ao fazer isso, Carter estará morto pra sempre. Então ao invés disso, a loira resolve subir até no topo e fazer o que todo emo carente do Discord faz quando leva um fora de uma e-girl que na verdade é um tiozão peludo por detrás do perfil. Que é colocar a corda na goela e pular. Só que dessa vez, ao acordar, a loira que tava com a aura no topo, como se tivesse tomado o café da manhã, abraça Carter agradecendo por ele ter tentado salvar ela. E nem mesmo o otaku machista conseguiu acabar com essa aura. E no exterior, a loira sai caminhando toda felizona, assinando esse papel da GD ambientalista e colocando o travesseiro pro terraplanista Mimir em paz. E claro que ela se encontra com um moreno privilegiado carente de atenção. Então a loira solta um papinho motivacional no jutsu pra ele sair do armário dizendo pra ele não ter vergonha, pois amor é amor. Do mesmo jeito que água é água, então por que ela não bebe a da privada? De qualquer jeito, o moreno se sente motivado com o papinho da loira. E como ele não tem os desejados 30 centímetros, certamente ele quem irá servir de marmita do outro homem na hora H. Momentos depois, a loira chega em casa dando o tão desejado bom dia pra girl Karen. Pronto, satisfeita agora? Enfim, já no quarto ela resolve se converter pedindo desculpas a Peixona por ter pegado os boy dela. Mas a Peixona acha que ela só tá desse jeito porque usou crack. Mas de qualquer jeito, a loira chega na faculdade já chamando o loirão pra uma conversa no off. E o cabelo de manga todo putaço vai achando que a mulher só chamou-o pra dizer que ele é um digozão, cavalo humano sensei do Kid Bengala. Mas na real, ela só disse que quer terminar o amor carnal proibido entre eles porque se converteu. O loirão até tenta apelar pra modo Didi, dizendo que o único jeito dela passar é através do xerecar. Mas a loira solta que já trancou a matrícula e manda ele tomar no cu. Já no bate-papo da fitness, a loira chega fazendo companhia à novata comendo igual uma GG patrocinada pelo McDonald's. Mas a líder fitness punia a novata do mesmo jeito, então a loira manda a novata relaxar e agachar e depois pega esse açaí em líquido pra jorrar na fitness de TPM. E quando o Carter aparece, a loira mete um beijo nele com poucas ideias e depois marca de ter um date com ele à noite. Já momentos depois, ela vai no encontro com o pai pra resolver todos os problemas que eles têm tido como família ou sei lá o que. Até porque eu já avisei que aqui não é SBT pra ter casos de família. Aqui só tem pack de sapecagem e gente quebrando a unha do outro e mandando gemer o nome. Por isso mais tarde a loira prepara a Leona do Metal Slug dentro dela pra fazer testudo tarado sentar na cabeça. Com isso, corta pro hospital onde o guarda-calvo é pego desprevenido pela loira. E só queria pegar a arma dele e botá-lo pra correr e chamar a polícia. Então dessa vez a loira entra no quarto com o testudo ainda na cama. Mas ela já tava ligada que ele só tá fingindo dormir. Porém, no momento em que ela aperta o gatilho, a arma não dispara porque ela não tirou a trava. E é óbvio que com isso, o testudo consegue dominá-la facilmente e pegar sua faca. Só que aí ele para pra dizer o quão foda ele é, igual todo vilão. Então a loira aproveita pra dar uma joelhada no saco do tarado, mas logo o testudo domina ela novamente, jogando-a contra a parede. Mas o testudo com QI de um pato que não havia aprendido a lição, começa novamente a falar que ele é foda. Durante as últimas 3 décadas, ele tem acabado com seus inimigos mais que a carteira assinada tem acabado com o jovem brasileiro médio. E não é uma loira rodada aleatória que vai pará-lo só porque é protagonista. Só que aí o roteiro faz a luz ir e só voltar com a loira já atrás do testudo com a arma destravada. Então a perseguida manda o testudo pro Vasco na base do chumbo. E sorte dela de morar nos Estados Unidos e não no Brasil, onde ela seria presa por ter atirado antes do bandido. A justiça desse país aí é foda. Receba a inteligência. E mais tarde a loira comemora seu aniversário com Carter, onde antes de soprar a vela, ela decide pedir um amanhã dando fim àquele dia infinito. Só aí no dia seguinte, pra surpresa de todos, a loira acorda no mesmo dia no alojamento, sendo que ela já havia evitado a morte, mandando um mascarado de base. Então ela se arruma e sai toda apressada, nem dando tempo do otaku objetificar ela. E chegando em casa, a loira arruma suas malas pra se mudar pro Maranhão. Então a Peixona, na tentativa de deixá-la mais calma, tenta oferecer o bolinho de aniversário pra ela, mas a loira recusa dizendo que já comeu ontem. Então foi o bolinho da peixuda que matou ela enquanto tava dormindo. Percebendo isso, a loira que não tinha nem QI pra passar no Enem sem apelar pro Chibiu, rapidamente liga os pontos como se fosse o Sherlock Holmes e revela que a Peixona é que tava querendo matar ela com o bolinho envenenado esse tempo todo. Mas como a loira se recusou a comer o bolo todas as vezes, a peixuda bolou o plano de drogar o testudo e colocar a máscara mirim nele antes de soltá-lo pra quando a loira fosse morta, todos achassem que foi ele, sendo que era a Peixona que tava cancelando o CPF dela esse tempo todo. O que já era uma ideia genial se parar pra pensar, diferente desse primeiro plano broxante dela de envenenar o bolo. E é óbvio que a Peixona nega a acusação da maneira mais hipócrita possível. Então a loira fala que vai levar o bolo pra delegacia. E com isso a Peixuda puxa o cabelo da loira e joga ela no chão igual os homens de Dark Romance, confirmando que ela é mesmo uma psicopata. E segundo ela, fez isso porque tava com ciúmes da loira não parar de dar pro loirão cabelo de manga. E antes de mandá-la pro Vasco, a Peixuda manda a última lembrancinha. Você se engole, que você for gozar, segura as bolas dos ovos. Só que aí a loira acerta uma bicuda no bacalhau redondo da Peixona, dando início a uma baita briga de duas barraqueiras disputando pela bengala do homem sortudo. Só que aí a Fitness que percebeu essa agitação tenta saber o que tá acontecendo. Então a loira aproveita que a Peixona tava despachando a Fitness pra enfiar o bolo na goela da mulher. E pra finalizar, ela vai de whip de King of Fight na Peixona safada, e vai de arrasta pra baixo deixando a e-girl K-popper traumatizada, como se tivesse
tivesse pesquisado Alien X vidro no Google. E desse jeito, finalmente, a loira tira um tempo pra relaxar e agachar num universo agradecido ou talvez traumatizado. Então corta pra mais tarde com a loira junto com Carter vendo a matéria do Cidade Alerta envolvendo ela e a Penchona no restaurante. E como agora a loira não pode dormir no seu quarto temporariamente, Carter convida ela pra estar dormindo no quarto dele de novo. Só que aí no dia seguinte, pra surpresa de todos, a loira acorda novamente no mesmo dia com o celular tocando e Carter se apresentando pra ela. Mas antes que a Trish surtasse de vez, Carter revela que tudo era só uma pegadinha e ela conseguiu sair do limbo. Então os dois se abraçam e quase se beijam antes do otaku machista aparecer de TPM por a loira ainda não ter ido embora. Mas Carter manda ele voltar pra Bronha e deixá-los em paz pra finalmente poderem relaxar. Fim.